Eu não sei se vocês percebem, mas hoje está acontecendo uma tentativa de romantização do divórcio, como se o divórcio fosse uma coisa boa. Eles levam as celebridades para os programas de TV. Olha que bonitinho, eles se divorciaram e continua tudo bem, como se os filhos não sentissem nada, como se isso não fosse uma referência terrível para todo mundo. Existe uma luta contra o casamento, existe uma luta pela idolatria do divórcio, existe uma luta contra a sua casa, porque esse sistema diabólico que está se montando ao redor do globo, eu vou te mostrar isso aqui, escancarar diante dos seus olhos a verdade. Ele tem toda a intenção em que a sua família seja um fracasso, em que a sua família seja fraca, em que a sua família seja manipulável. E o meu intuito é fazer com que você entenda que a sua família é muito preciosa. Eu quero que você entenda que mesmo que os membros da sua casa tenham muitos defeitos, a sua família é preciosa. Só quem é filho de pais separados conhece de perto as dores que o divórcio dos pais causa na cabeça de uma criança. Uma mãe egoísta, por exemplo, que se divorcia por motivos fúteis, condena seus filhos a passarem a maior parte do tempo sem uma referência paterna dentro de casa. E os transtornos são terríveis. As maiores vítimas do divórcio são sempre os filhos. É terrível, é angustiante. As consequências são inimagináveis. Crescer sem a referência de um casamento ordenado dentro de casa. Nós não podemos romantizar. Em alguns casos, o divórcio é quase que uma tentativa de sobreviver, não é verdade? Eu sei que existem cônjuges psicopatas, cônjuges que, por causa de alcoolismo ou coisas assim, colocam a vida dos filhos e da esposa, por exemplo, do marido em risco, e o divórcio acaba tendo que ser quase que obrigatório por uma questão de sobrevivência, de manutenção da vida, ou pelo menos a separação de corpos no primeiro momento, não é isso? Mas o fato é que sempre existem consequências terríveis para o divórcio. O divórcio é sempre um caos. O divórcio é sempre uma catástrofe. Eu não sei se vocês percebem, mas hoje está acontecendo uma tentativa de romantização do divórcio, como se o divórcio fosse uma coisa boa, né? Eles levam as celebridades para os programas de TV. Olha que bonitinho, eles se divorciaram e continua tudo bem, né? Como se os filhos não sentissem nada, como se isso não fosse uma referência terrível para todo mundo. E a verdade é que o divórcio é sempre uma catástrofe, é sempre um caminho ruim, é sempre um mal totalmente indesejado. Ele não deve ser romantizado. Inclusive, existem pessoas que estão entrando aqui hoje, que estão pensando em se divorciar. E se eu conseguir te convencer a adotar um outro caminho, eu vou me considerar bem-sucedido, tá certo? Eu quero que o seu casamento seja resgatado, eu quero que o seu casamento seja salvo. E esse não é o caminho. O divórcio pode ser o caminho mais fácil, mas ele não é o caminho ideal. Eu creio que Deus pode restaurar o seu casamento e você, com a sabedoria divina, consegue trilhar um caminho para salvar o seu casamento. Quantos aqui estão com um casamento sinceramente em risco? Sabe, eu sei que talvez você não se sinta muito à vontade para falar sobre isso, mas talvez algumas pessoas se sintam à vontade para mencionar isso aqui. Quantos aqui estavam pensando em se divorciar esse ano, ou você está chegando no final de 2023 com um casamento trincado, rachado em alguns aspectos e você não sabe mais o que fazer? Talvez você já esteja separado e você queira restaurar o casamento, mesmo que estejam morando em situações distintas já. E eu queria te dizer que é possível. Eu tenho alunos, eu tenho pessoas que eu atendo que conseguem restaurar o casamento, mesmo depois do abandono e da deserção do outro cônjuge. Existe uma luta contra o casamento, existe uma luta pela idolatria do divórcio, existe uma luta contra a sua casa, porque esse sistema diabólico que está se montando ao redor do globo, ele tem toda a intenção em que a sua família seja um fracasso, em que a sua família seja fraca, em que a sua família seja manipulável. E o meu intuito é fazer com que você entenda que a sua família é muito preciosa. Eu quero que você entenda que mesmo que os membros da sua casa tenham muitos defeitos, a sua família é preciosa. Eu creio que a sua família é boa. Eu creio que o seu casamento é um projeto divino. E nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Deus vai fazer a parte dele para que essa casa seja restaurada. Assim que eu acredito.